O som mais revolucionário que a humanidade pode ouvir não será o rugido de um foguete decolando, mas sim o primeiro choro de um recém-nascido em um planeta diferente. Por décadas, focamos em como chegar a Marte, em como construir os módulos, em como cultivar batatas no regolito. Mas a verdadeira prova de que nos tornamos uma espécie interplanetária não é a chegada, é a permanência. E a permanência exige descendência. O primeiro bebê marciano será o marco zero de uma nova civilização. Mas, com a radiação cósmica e a gravidade de apenas 38% da terrestre, estamos de fato prontos para transformar o planeta vermelho no berçário da humanidade. Se você é fascinado pelo planeta vermelho e quer acompanhar esta jornada épica que explora o futuro biológico da humanidade, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder as próximas partes desta saga. Prepare-se para mergulhar nas decisões mais complexas que a ciência e a ética já enfrentaram. A transição de uma base de exploração para uma colônia autossustentável é definida por um único fator: a capacidade de reprodução. Enquanto as primeiras missões de Marte serão compostas por cientistas, engenheiros e construtores, todos adultos e altamente treinados, o horizonte de longo prazo exige que a população cresça organicamente. Se Marte tiver que depender indefinidamente de naves da Terra para repor seus habitantes, ela nunca será um mundo próprio. É neste ponto que o foco da colonização deixa de ser puramente tecnológico e se torna profundamente biológico. O nascimento em Marte não é apenas um evento social, é um experimento científico sem precedentes, talvez o mais importante da história humana. O desafio da gravidade parcial. O esqueleto marciano. A diferença mais impactante entre a gestação na Terra e em Marte é a gravidade. Marte possui 0,38 g. Para os adultos, essa baixa gravidade é uma bênção, tornando a locomoção mais fácil e permitindo a construção de estruturas maiores com menos esforço. Mas para um feto em desenvolvimento, o cenário é drasticamente diferente. O desenvolvimento ósseo fetal é um processo complexo, guiado pela tensão e compressão que o corpo experimenta na gravidade terrestre. Nossos ossos se formam e se densificam em resposta constante à atração da Terra. Em 0,38 g, a falta de estresse pode levar a problemas graves. A preocupação central é a osteopenia, baixa densidade óssea e a formação esquelética incompleta. O corpo do bebê marciano, livre da pressão terrestre, poderia desenvolver uma estrutura óssea frágil, inadequada até mesmo para a gravidade marciana. O sistema circulatório também está em xeque. Como o coração, acostumado a bombear sangue contra 1 g, se desenvolverá em um ambiente de baixa pressão? Os pesquisadores preveem que o primeiro bebê marciano, se não houver intervenção, pode nascer com um sistema cardiovascular e muscular que nunca seria capaz de funcionar plenamente na Terra e que exigirá um ambiente marciano para sobreviver. Isso levanta uma questão profunda. O primeiro bebê nascido fora da Terra será, por definição, uma nova subespécie humana adaptada a um mundo diferente? A muralha de proteção, o perigo invisível da radiação. Se a gravidade baixa é um problema estrutural, a radiação é um problema genético. A Terra é protegida por um campo magnético robusto, a magnetosfera, e por uma atmosfera densa, que atuam como escudos contra as partículas carregadas do Sol e os raios cósmicos galácticos. Marte, infelizmente, perdeu sua magnetosfera há bilhões de anos, e sua atmosfera é tênue. Na superfície marciana, os níveis de radiação são altos o suficiente para causar danos significativos ao DNA, especialmente em células que se dividem rapidamente, como as de um embrião. O risco de mutações genéticas, câncer infantil e defeitos congênitos é inaceitavelmente alto se a gestação ocorrer em um módulo inflável na superfície. Portanto, o primeiro berçário marciano não pode estar à vista do Sol vermelho, ele precisa estar fortificado. A solução arquitetônica mais viável é a construção de habitats subterrâneos ou o uso maciço de blindagem de regolito, o solo marciano.
As primeiras maternidades em Marte serão, na verdade, bunkers profundamente enterrados, cobertos por metros de rocha e solo, utilizando os próprios recursos do planeta para criar uma zona de segurança biológica quase como um útero planetário blindado. A complexidade não está apenas em construir esse escudo, mas em monitorar o ambiente interno com precisão microscópica. A radiação de fundo deve ser próxima a zero para garantir a segurança do feto. O ar, a água e a comida deverão ser totalmente controlados, eliminando qualquer risco de toxinas do regolito. A primeira gestação em Marte será, portanto, um ato de engenharia biológica e física, ocorrendo em um ambiente artificialmente perfeito, isolado do mundo exterior por rocha sólida. O fator decisivo: quando e quem? Assumindo que os desafios de blindagem e os protocolos de saúde, incluindo possíveis terapias de gravidade simulada durante a gestação, resta a decisão mais difícil: quando dar o sinal verde? Os primeiros colonos de Marte terão que estabelecer a infraestrutura crítica: energia, água, oxigênio. Só depois que a colônia atingir um nível de resiliência e autossuficiência que possa suportar um imprevisto médico, a reprodução será considerada. Este não será um evento casual, mas sim uma decisão política e científica planejada com anos de antecedência. A primeira gestação será voluntária, mas o casal pioneiro será escolhido a dedo, baseado em saúde genética, estabilidade psicológica e capacidade de lidar com a pressão midiática e científica sem precedentes. Eles não serão apenas pais, serão os fundadores biológicos de uma nova humanidade. Eles terão que aceitar que seu filho não será apenas deles, mas o símbolo e a esperança de toda a humanidade. O foco agora não é apenas construir o escudo, mas estabelecer os critérios para escolher quem estará sob ele. A preparação psicológica e física desse casal será o próximo capítulo da nossa saga, pois a ciência precisa garantir que esse primeiro ser marciano não seja apenas um sobrevivente, mas o início glorioso de uma nova linhagem. O projeto Gênesis não era apenas um estudo científico, era uma peneira existencial. A seleção do primeiro casal reprodutor em Marte, batizado internamente de Os Fundadores, consumiu mais tempo e recursos do que a própria construção do primeiro domo pressurizado. O projeto Gênesis não era apenas um estudo científico, era uma peneira existencial. A seleção do primeiro casal reprodutor em Marte, batizado internamente de Os Fundadores, consumiu mais tempo e recursos do que a própria construção do primeiro domo pressurizado. Não bastava ter saúde, era preciso ter uma compatibilidade genética impecável e, sobretudo, uma resiliência psicológica que beirasse o heroísmo estoico. Os critérios iam muito além do óbvio. Os candidatos tinham que demonstrar uma estabilidade emocional à prova de falhas, compreendendo plenamente que a gestação seria, em essência, um experimento de 9 meses sob a lente de toda a Terra. Eles seriam pais, sim, mas também seriam os principais sujeitos de estudo da biologia humana em ambiente de baixa gravidade. O Dr. Aris Thorne, chefe da equipe de bioética e adaptação humana, resumiu a situação. Eles não podem se dar ao luxo da neurose. Cada lágrima, cada discussão conjugal será analisada em tempo real para garantir que o estresse não comprometa o ambiente uterino. A preparação psicológica durou 3 anos após a chegada inicial da colônia. Envolveu simulações detalhadas de crises médicas marcianas, isolamento prolongado e até mesmo a vivência simulada de um aborto espontâneo. Um teste cruel, mas necessário, para avaliar como lidariam com a perda de um símbolo de esperança para toda a humanidade caso o pior acontecesse. A capacidade de manter o foco na missão, mesmo diante da tragédia pessoal, era a métrica final. Mas o desafio mais profundo era biológico, a gravidade de 0,38 G. O corpo humano evoluiu ao longo de milhões de anos sob 1 G. A ciência já havia documentado exaustivamente os efeitos da microgravidade prolongada, como na Estação Espacial Internacional, em adultos, perda de densidade óssea, atrofia muscular e alterações no sistema circulatório. Mas o que aconteceria com um feto, cuja arquitetura esquelética e cujos órgãos estão se formando do zero, sem a pressão gravitacional terrestre?
O habitat principal de Ares V foi construído com uma seção dedicada, o Ninho Vermelho, que se tornaria a Câmara de Gestação Controlada, CGC. Este módulo era o mais profundo da colônia, enterrado sob 15 metros de rególito, o solo marciano, garantindo a máxima proteção contra a radiação cósmica e as partículas solares, o risco número 1 para o DNA em desenvolvimento. Dentro do Ninho Vermelho, a gestante não viveria uma vida normal. Ela passaria a maior parte do tempo em um ambiente monitorado que tentava mitigar os efeitos desconhecidos da baixa gravidade. A maior preocupação era o desenvolvimento ósseo do feto. O cálcio seria absorvido corretamente? A matriz óssea, que precisa da tensão gravitacional para se solidificar com a densidade adequada, seria forte o suficiente para sustentar a criança, mesmo em Marte? A tecnologia desenvolvida para a CGC incluía um sistema de monitoramento fetal não invasivo que ia além do ultrassom. Dispositivos de ressonância magnética miniatura e sensores de campo elétrico monitoravam a mineralização óssea e o desenvolvimento do sistema cardiovascular do embrião em uma escala molecular. Além disso, a dieta da mãe seria uma obra-prima da nutrição marciana, rica em isótopos de cálcio e vitamina D, sintetizada artificialmente, já que a radiação forçava a vida quase constante no subsolo. Cada refeição era calibrada para influenciar positivamente a osteogênese fetal sob 0,38 G. A decisão de autorizar a concepção foi uma cerimônia silenciosa na Terra, transmitida apenas para os cientistas e líderes da colônia. Não havia fogos de artifício ou celebrações públicas, apenas a assinatura de um protocolo de risco. O casal escolhido, após anos de testes, aceitou o fardo com dignidade. Eles sabiam que a ciência havia feito tudo o que podia. Agora, o resultado dependia da biologia, da resiliência de um corpo adaptado à Terra, mas forçado a moldar uma nova vida sobre o céu cor de ferrugem. A autorização final foi dada. O embrião seria implantado. A partir daquele momento, o Ninho Vermelho se transformaria no berço da primeira geração verdadeiramente marciana. E cada batimento cardíaco daquele pequeno ser seria o som mais importante já ouvido fora da Terra. A quietude no Ninho Vermelho não era de paz, mas de suspensão. O complexo habitacional subterrâneo, construído sob centenas de metros de regolito para proteção contra a radiação, havia se transformado em um santuário científico. Ali, sob a luz espectralmente ajustada para imitar um dia terrestre, a gestação da humanidade fora da Terra começava a sua fase mais crítica, a adesão. A doutora Elara Viana, a obstetra-chefe da missão Ares 3, passava mais de 18 horas por dia na sala de monitoramento, observando gráficos de bioimpedância e níveis hormonais. A implantação do blastocisto no endométrio era um processo incrivelmente delicado, mesmo em 1G. Em 0,38 G, a gravidade marciana, a preocupação era que a força reduzida pudesse influenciar negativamente a sinalização celular, causando o desprendimento ou uma vascularização inadequada. Não havia precedentes. Milhares de ratos e primatas haviam sido estudados em órbita, mas nenhum dado era replicável para uma gestação humana completa sob a gravidade parcial de um planeta. A ciência havia feito sua parte com a preparação dietética e o reforço ósseo da mãe, mas agora era a microbiologia que estava em teste. Por 2 semanas, cada célula da colônia, especialmente o casal escolhido, vivia em uma bolha de ansiedade contida. O sucesso não seria medido em batimentos cardíacos, mas na elevação de uma molécula, o hormônio gonadotrofina coriônica humana, HCG. Quando a telemetria finalmente captou o pico sustentado, a confirmação de que a vida havia se fixado, a notícia se espalhou pela colônia não com gritos, mas com um silêncio reverente. O primeiro feto marciano estava se desenvolvendo. A partir daquele momento, a mãe, Ana, deixou de ser apenas uma colonizadora e se tornou a matriz de uma nova linhagem. A gestação em Marte era uma experiência de hipervigilância. Ana não tinha o luxo da privacidade. Cada ultrassom era um evento global, transmitido, com o devido atraso de comunicação para a Terra, onde equipes de geneticistas e especialistas em biomecânica analisavam a morfologia fetal em tempo real.
O foco principal estava no desenvolvimento esquelético. A baixa gravidade era uma ameaça e uma oportunidade. A ameaça era a osteopenia. A oportunidade era a possibilidade de um esqueleto mais leve e eficiente, adaptado ao novo ambiente. Câmeras térmicas de alta resolução monitoravam o fluxo sanguíneo e a distribuição de calor no útero, procurando qualquer sinal de estresse isquêmico ou anomalias no desenvolvimento neural. O ninho vermelho era um laboratório de incubação, um útero artificial que protegia a mãe e o feto dos perigos do exterior, a poeira tóxica, as variações extremas de temperatura e, acima de tudo, os raios cósmicos que perfuravam a fina atmosfera. O feto marciano, ainda que microscópico, já estava recebendo um conjunto único de informações ambientais. Seu sistema vestibular, a parte do ouvido interno responsável pelo equilíbrio e pela consciência espacial, estava sendo construído em um referencial de 0,38 G. Seus neurônios estavam se ligando com base em estímulos gravitacionais diferentes de qualquer ser humano que já caminhou. A criança que nasceria não seria apenas uma criança nascida em Marte, seria uma criança moldada por Marte. Aos 3 meses, o desenvolvimento estava dentro dos parâmetros otimistas. A doutora Viana pôde, pela primeira vez, relaxar um pouco a postura tensa. Mas, com a estabilidade, veio uma nova camada de complexidade. O corpo de Ana, acostumado à densidade da gravidade terrestre, começava a sentir a falta de resistência. Embora ela fizesse exercícios rigorosos diariamente em equipamentos de contrapeso, a gestação exigia que ela limitasse a atividade extenuante. A combinação de baixa gravidade e o peso crescente do útero exigia o uso de um exoesqueleto de suporte leve, projetado para distribuir o peso e evitar a compressão da coluna vertebral, um desafio inédito na obstetrícia. O ninho vermelho se preparava para a próxima fase. Os monitores não estavam mais apenas buscando a sobrevivência, estavam buscando a perfeição. A pergunta que pairava sobre a colônia não era mais se o nascimento aconteceria, mas como seria esse novo humano, forjado na poeira vermelha e no silêncio cósmico. O batimento cardíaco daquele pequeno ser, amplificado e filtrado, era a música de um futuro que finalmente começava a se materializar. Eles sabiam que a gestação era apenas o prólogo. O verdadeiro teste viria com o parto e com a primeira respiração de um ser humano sob um céu que nunca foi azul. A contagem regressiva para o nascimento da primeira linhagem marciana continuava. A humanidade estava à beira de uma metamorfose biológica irreversível, e o planeta vermelho era agora o seu crisol. A contagem regressiva havia silenciado o ninho vermelho, substituindo a rotina energética da colônia por uma tensão quase religiosa. A gestação de Lena, a primeira matriarca marciana, entrava na sua fase final. Os desafios do pré-parto em 0,38 G haviam sido superados. O exoesqueleto de suporte agora era uma segunda pele que garantia a integridade de sua estrutura óssea e vascular. Mas o verdadeiro enigma estava por vir, o parto em si. O bloco obstétrico, apelidado internamente de Câmara Gênesis, não se parecia em nada com as salas de parto terrestres. Era uma unidade de pressão e filtragem tripla, isolada dentro do módulo principal, equipada com instrumentação que faria inveja a qualquer hospital de ponta na Terra. Sua principal característica era um sistema de assistência gravitacional dinâmica, AGD. Na Terra, a gravidade é uma aliada crucial, ajudando a tração e a descida do bebê. Em Marte, essa força era insuficiente. O AGD era uma maca sofisticada que utilizava um conjunto de ímãs lineares e cintas de suporte para simular a pressão gravitacional terrestre durante o trabalho de parto ativo, garantindo que o esforço uterino de Lena fosse direcionado de forma eficaz, minimizando o risco de exaustão prolongada e, mais criticamente, de hemorragias pós-parto, um risco amplificado em ambientes de baixa gravidade. A equipe médica, liderada pelo Dr. Elias, revisava os protocolos a cada hora. Eles estavam reescrevendo o livro de obstetrícia, página por página. Um dos maiores receios era a resposta do pequeno ser, que já havia sido batizado internamente como Solis, em homenagem ao Sol que ele nunca veria diretamente sem filtros.
O sistema cardiovascular do bebê havia se desenvolvido em um ambiente de pressão sanguínea drasticamente diferente. Como seu coração reagiria ao choque do nascimento, a primeira expansão pulmonar em uma atmosfera rica em oxigênio, mas contida por paredes de titânio? O foco da equipe estava na acuidade da monitorização fetal. Sensores não invasivos, desenvolvidos especificamente para a anatomia de baixa gravidade, rastreavam a oxigenação e a frequência cardíaca de Solis com precisão nanométrica. Qualquer sinal de estresse seria o gatilho para uma cesárea de emergência, um procedimento que exigia precisão cirúrgica em um ambiente onde fluidos corporais se comportavam de forma inesperada, tendendo a flutuar em vez de escorrer. Enquanto a ciência se preparava, o peso da história pairava sobre Lena e Elias. Eles não eram apenas pais, eram os fundadores biológicos da linhagem marciana. O planeta inteiro, a 55 milhões de quilômetros de distância, esperava. Devido ao atraso de comunicação, a Terra só saberia do sucesso ou fracasso do parto cerca de 15 minutos após o evento. Esse lapso temporal criava uma solidão profunda, uma sensação de que naquele momento crucial eles estavam verdadeiramente sozinhos, responsáveis por um evento que definiria o futuro da espécie. Os últimos dias foram dedicados à calibração final do ambiente. A câmara Gênesis foi preenchida com o ar mais puro e denso que a colônia poderia produzir, otimizado para a transição pulmonar. O ninho vermelho operava com energia máxima, desviando recursos de outras áreas para garantir que não houvesse falhas nas bombas de oxigênio ou nos sistemas de controle de temperatura. A temperatura interna era mantida em um calor constante e reconfortante, um microclima de útero artificial, contrastando com o frio mortal que esperava do lado de fora das paredes de basalto. Aproximando-se do momento zero, a colônia realizou uma breve e silenciosa cerimônia. Não era um ritual religioso, mas um reconhecimento do salto evolutivo que estavam prestes a testemunhar. Eles estavam prestes a cruzar um Rubicão biológico. O nascimento de Solis não era apenas a chegada de um novo indivíduo. Era o teste final da adaptabilidade humana, a prova de que o Homo sapiens poderia, de fato, se tornar o Homo martis. A primeira contração forte veio sem aviso, um tremor de realidade que quebrou a calmaria da espera. O Dr. Elias ativou o sistema AGD e a equipe médica assumiu suas posições. O silêncio na câmara era quebrado apenas pelo bip rítmico dos monitores e pela respiração profunda e controlada de Lena. A contagem regressiva para a primeira respiração marciana havia chegado ao seu ponto de inflexão. A humanidade estava prestes a entregar seu primogênito ao cosmos, um ser forjado na poeira vermelha, que nunca conheceria o azul do céu original. O ambiente na câmara de nascimento era uma sinfonia controlada de tecnologia e biologia primal. O ar, filtrado e recirculado, carregava a atenção invisível do momento. O Dr. Elias, monitorando os sinais vitais de Lena e Solis, observava o sistema AGD, diferencial de gravidade assistida, trabalhar em tempo real. Este era o ápice de anos de pesquisa biomecânica. Garantir que, embora estivessem em 0,38 G, o corpo de Lena experimentasse nos momentos cruciais da expulsão forças e pressões que minimizassem os riscos conhecidos da microgravidade prolongada. As contrações de Lena eram mais longas e ritmadas do que os modelos terrestres previam, uma sutil alteração no tempo causada pela menor resistência da gravidade marciana. O útero, embora poderoso, precisava de um ajuste de engenharia para replicar a eficácia da gravidade terrestre no direcionamento do feto. O AGD não criava gravidade artificialmente, mas usava campos eletromagnéticos e pressão diferencial para auxiliar o fluxo sanguíneo e a força muscular. Era a primeira vez que a humanidade manipulava o ambiente físico de um planeta para garantir a continuidade da própria espécie. Este nascimento, afinal, não era apenas um evento médico, mas a inauguração de uma nova linhagem. Solis, o primogênito marciano, era um experimento vivo, a prova de que a vida humana poderia germinar fora da biosfera terrestre. Desde a concepção, o corpo da criança havia se desenvolvido sob a proteção dos escudos de basalto e água da colônia, mas também sob a influência constante de uma gravidade reduzida.
Sua formação óssea, embora suplementada com doses agressivas de cálcio e vitamina D, estava sendo observada com fervor. Ele seria o primeiro humano cujos ossos se formaram em um ambiente onde o peso era menos da metade do que a evolução havia ditado. A equipe médica trabalhou em silêncio quase reverencial. Quando o corpo de Solis começou a emergir, o Dr. Elias ajustou o AGD para fornecer um impulso final, simulando o empurrão gravitacional que na Terra era invisível, mas essencial. Era um momento de pura ironia. A humanidade, que havia passado milênios tentando superar a gravidade para chegar às estrelas, agora a estava recriando artificialmente para dar à luz. O Dr. Elias percebeu o olhar de Lena, um misto de dor e expectativa. Quase lá, Lena. Você está entregando Solis ao cosmos, ele sussurrou, a voz embargada. O primeiro som foi inesperado. Não foi um grito estridente de dor ou confusão, mas um choraminho forte e audível, um som que quebrou o silêncio estéril da câmara. O ar marciano, purificado e enriquecido, encheu os pulmões do bebê, e o som reverberou pelas paredes de basalto, atravessando os escudos de radiação e se espalhando pela cúpula da colônia. Era a primeira declaração vocal de um ser humano nascido fora do planeta natal. Solis era pequeno, mas perfeitamente formado. Sua pele, embora pálida sob as luzes de LED da câmara, logo assumiria a tonalidade saudável da vida. O momento da primeira respiração era o ponto de não retorno. A equipe monitorou freneticamente a saturação de oxigênio e a frequência cardíaca. Os números eram bons, eram melhores do que se atreviam a esperar. O corpo de Solis estava processando o oxigênio e o dióxido de carbono com a eficiência de um terrestre, provando que o ambiente controlado da colônia era, para todos os efeitos biológicos, um pedaço viável da Terra transplantado para outro mundo. A enfermeira-chefe, May, cortou o cordão umbilical e, naquele ato simples e milenar, Solis se tornou totalmente autônomo. Ele não era mais sustentado pelo corpo de sua mãe, mas pela engenharia e pelo sonho humano. Ele era a primeira geração de uma nova espécie, o Homo martis, em sua fase inicial. Nos minutos seguintes, enquanto Solis era limpo e avaliado, a equipe realizou uma série de testes epigenéticos rápidos. O objetivo era entender imediatamente as assinaturas moleculares que a vida marciana já havia impresso em seu DNA. Eles procuravam por marcadores de estresse por radiação, que deveriam ser mínimos devido à proteção, mas, acima de tudo, procuravam evidências de como a baixa gravidade e a dieta única haviam calibrado seu desenvolvimento celular. O nascimento de Solis era o sucesso da adaptação biológica humana, mas também o trunfo da engenharia. Seus primeiros momentos de vida foram uma prova de que a humanidade havia encontrado uma maneira de contornar as severas restrições do espaço. O bebê, envolto em um cobertor térmico, foi colocado no peito de Lena, e a visão do primeiro humano extraterrestre aninhado em sua mãe foi transmitida para a colônia inteira, silenciando e inspirando a todos. A Terra havia enviado colonos, mas Marte havia criado um filho. O Dr. Elias registrou o momento e o local. Colônia Ares 1, planície de crise, latitude 19,5 graus N, Sol 1247. O nascimento de Solis era o marco zero da demografia extraterrestre. Ele não era apenas um bebê, era a garantia de que a humanidade agora tinha uma apólice de seguro contra a extinção. Um segundo lar garantido por este pequeno ser que respirava e chorava sob um céu vermelho. O desafio agora não era apenas criá-lo, mas entender como Solis se desenvolveria, como sua mente e corpo, forjados fora do berço terrestre, moldariam o futuro da civilização interplanetária. A agitação da sala de parto deu lugar a um silêncio reverente, não o silêncio do vácuo, mas o silêncio da mudança existencial. Solis, o pequeno marco zero da demografia extraterrestre, dormia, inconsciente do peso cósmico que seu corpo minúsculo carregava. A visão do Dr. Elias, ao lado da incubadora de alta tecnologia, não era mais a de um médico, mas a de um historiador testemunhando a fundação de uma nova era. O desafio imediato, a sobrevivência do parto, havia sido superado. O desafio agora era a vida.
O principal foco dos cientistas e engenheiros de Ares 1 deixou de ser a manutenção da infraestrutura e passou a ser o desenvolvimento humano em baixa gravidade. Solis se tornaria o estudo mais importante da história da biologia. Seu corpo estava sendo forjado em 0,38 G. Como seus ossos se mineralizariam? Eles seriam naturalmente mais longos e menos densos? Seus músculos, que nunca precisariam lutar contra a força gravitacional da Terra, desenvolveriam-se de maneira diferente, talvez mais eficientes para o ambiente marciano, mas vulneráveis se um dia pisassem em seu planeta ancestral. Solis não era apenas um humano em Marte, ele era um humano de Marte. A arquitetura da colônia e, mais tarde, dos domos pressurizados seria moldada em torno das necessidades dessa nova geração. Escadas seriam substituídas por rampas suaves e os exercícios físicos seriam intensificados para simular cargas maiores, garantindo que o coração de Solis, acostumado a bombear sangue com menos esforço, permanecesse robusto. Os colonos da Terra tinham de se adaptar a Marte. Solis, no entanto, nasceria adaptado, e essa diferença sutil, mas profunda, era o divisor de águas entre a colonização e o enraizamento. Mas o impacto de Solis ia além da fisiologia. Seu desenvolvimento cognitivo seria único. Seu primeiro céu não seria azul, mas sim ocre, filtrado através da espessa cúpula de acrílico ou visto em monitores. O conceito de chuva, de vastos oceanos, de florestas densas e verdes seriam apenas histórias lidas em holovídeos, mitos de um planeta distante. Sua percepção de profundidade, sua coordenação motora e até mesmo sua noção de espaço e tempo seriam calibradas pela paisagem escarpada de Crise Planitia e pelo Sol marciano, que se move no céu de maneira ligeiramente diferente do terrestre. Solis não sonharia com a Terra, ele sonharia com o deserto vermelho. A colônia Ares 1 rapidamente começou a se transformar de um posto avançado de pesquisa em um lar, uma pátria. Com o nascimento de Solis, a contingência da presença humana em Marte desapareceu. Eles não estavam mais lá apenas para extrair recursos ou realizar experimentos, eles estavam lá para criar uma civilização. O nascimento era a prova de que a humanidade podia se reproduzir e prosperar longe do berço cósmico, que é a Terra. Solis era a pólice de seguro definitiva da espécie, a garantia de que, mesmo que o planeta azul enfrentasse uma catástrofe final, a vida continuaria, vermelha e resiliente, sob a proteção dos dois pequenos e irregulares satélites de Marte. A narrativa da humanidade havia mudado de um conto de origem para um épico de expansão. O nascimento de Solis não foi um acidente ou um experimento isolado. Foi a culminação de milhões de anos de evolução e o ponto de partida de uma nova linhagem. O medo de que a baixa gravidade ou a radiação pudessem impedir a concepção e o parto havia sido refutado. O medo de que a humanidade estivesse condenada a ser uma espécie de planeta único havia sido dissipado. Com Solis, o título que deu origem a esta saga, O Primeiro Nascimento Humano Fora da Terra Pode Acontecer em Marte, deixou de ser uma possibilidade especulativa e se tornou um fato histórico consumado. Marte não era mais um objetivo distante, mas o palco de uma nova gênese. A presença de Solis, chorando e crescendo sob a luz avermelhada, era a resposta mais eloquente e definitiva à grande pergunta cósmica. Sim, nós podemos nos tornar uma espécie multiplanetária. E essa resposta não veio de um foguete, de um rover ou de um satélite, mas sim do grito primordial de um bebê marciano, o primeiro de muitos, que garantia que a história humana, agora, seria escrita para sempre sob dois sóis. O futuro da humanidade não era mais limitado pela órbita terrestre, ele era, agora, infinito.